Considerado um dos males da sociedade moderna, o estresse é um conjunto de sintomas físicos e emocionais que desencadeiam doenças em várias áreas, psíquicas, dermatológicas e gástricas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ele chega a atingir 90% da população do planeta. Um levantamento da Associação Internacional do Controle de Estresse aponta o Brasil como o segundo país mais estressado do mundo, por diversos motivos. Filhos, conta, falta de dinheiro, muito trabalho. Que eu devo, que eu não tenho dinheiro para pagar, que eu tenho vontade de sangrar alguém na minha frente. Se eu ficar no meio de multidão, assim, eu fico até às 11. Essa doença contemporânea é o tema do Diálogos de hoje. Vamos ver ao longo do programa as várias formas alternativas de tratar o estresse, que tem crescido ao longo dos anos e ganhado grande destaque. Temos aqui com a gente o doutor homeopata José Armando e a acupunturista Karen Oliveira, que vão nos ajudar a tratar do assunto. Olá! Olá. Eu queria saber de vocês o que é o estresse. Pode começar, doutor. Bom, na verdade, o estresse é uma reação a todos os momentos da nossa vida, né? De acordo com o que você vê e a forma como você interpreta com todas as correrias que nós passamos, com todas as dificuldades, até com as coisas alegres que nos acontecem que também podem nos estressar. Existem duas formas de você reagir ao estresse, ou positivamente ou negativamente. O estresse é o mesmo, você que faz a opção por sofrer ou se alegrar com ele. Tem alguma coisa a acrescentar, doutora? Tenho. Eu recebo muitos clientes no consultório, né, falando do estresse, e é uma queixa que tem crescido muito. Começa pela alteração de sono, começa com, às vezes, alteração de suores, ou, às vezes, sintomas físicos de taquicardia. Então, às vezes, eles chegam com os sintomas. E aí, durante toda a entrevista, o atendimento, eu observo que tem uma síndrome ali, né? De alterações físicas e emocionais. Tem crescido com o passar do tempo, de uns tempos para cá, ou foi sempre assim? Bom, a minha experiência nesses 30 e poucos anos da profissão sempre teve no mesmo nível, né? Dentro do consultório, a gente atende 50% das pessoas com problema de ansiedade gerados pelo estresse, pelas dificuldades da vida, né? E outros problemas de pele, problemas de pulmão, problemas de estômago, que acontecem em decorrência do estresse que elas levam negativamente para a vida delas. É a mesma alteração. Tudo bem. E quais que são os tipos de tratamento mais comuns que vocês utilizam? Bom, eu utilizo a acupuntura basicamente, uso os florais de Bach ocasionalmente, mas basicamente o meu tratamento é dentro da homeopatia mesmo. É a interpretação dos sinais e sintomas que o meu paciente apresenta para que a gente possa dar um medicamento que cubra todo o quadro dele e a gente possa ajudá-lo a ter o resultado o mais rapidamente possível. No meu caso, eu atuo com a acupuntura, né? Especificamente, com tratamento, às vezes usando material de agulha, às vezes moxa, tem muitas pessoas que têm medo da agulha, né? E laser, então são outras formas de você fazer acupuntura. E isso é o que eu faço diariamente. Tudo bem. Então agora a gente vai ver um VT pela Carolina Orsolan, que vai falar sobre as doenças gástricas causadas pelo estresse. Gastrite é uma das doenças desencadeadas pelo estresse, correria e preocupações do dia a dia. Como conta essa estudante? Eu tenho gastrite e quando eu fico muito nervosa, eu sinto uma queimação muito forte no estômago. Gastrite, refluxo, úlcera e esofagite estão a cada dia mais presentes na vida das pessoas, o que faz aumentar a venda de remédios para amenizar essas doenças. Devido a ele ter essa função, né, que combate a acidez, as pessoas têm usado ele indiscriminadamente para qualquer eventualidade no estômago, né, e com isso as vendas aumentaram bastante. O omeprazol tem como efeito inibir as enzimas que são responsáveis por uma das etapas finais no mecanismo de produção de ácido a nível gástrico. O uso excessivo de remédios como o omeprazol é motivo de preocupação entre os médicos. O medicamento é muitas vezes utilizado para substituir remédios como antiácidos e pastilhas para o estômago, podendo causar danos maiores ainda para a saúde.
Em algumas pessoas que for sensível aos componentes, né, ao princípio ativo do omeprazol, pode haver uma reação alérgica e mascarar um problema muito mais sério no estômago. Por isso que toda vez que haver necessidade de uso de omeprazol, tem que fazer uma consulta no médico, ele avaliar, às vezes até com uma endoscopia, para saber a necessidade real do medicamento. Há também quem procure outras alternativas para tratar dessas doenças, como é o caso dessa estudante. Eu tomo suco de couve, porque além de ser natural, ainda me ajuda muito a passar a dor. Além do omeprazol, quais que são os tratamentos alternativos que vocês oferecem para a gastrite, no caso? Bom, a gente não trata de doença, né? Tanto nós quanto a acupuntura, a gente trata da pessoa, né? Do paciente. São as várias situações que eles se apresentam e a gente vai trabalhar, né? Na homeopatia, a gente trabalha de uma forma que o medicamento que numa pessoa sadia produziria refluxo, gastrite, ardor, esofagite, nós usamos para curar esse tipo de sinal e sintoma. Na acupuntura, a gente já vê o paciente como um todo, como ele também já tinha relatado, está relacionado essa alteração do estômago muitas vezes com a dificuldade de digerir as emoções. Então, afeta o físico, mas na verdade ele passou por algum problema que ele não conseguiu elaborar essa digestão emocional. Então isso vai acumulando tanto no estômago, como refluxo, né, como dores. E quando a gente faz essa abordagem mais ampla, eles começam a ter consciência dessa doença, né, que está afetando o estômago dele e a vida até nos relacionamentos. E como que uma pessoa que tem gastrite sabe que ela é causada pelo estresse? Sempre é. É sempre causada pelo estresse? A não ser quando você tem um erro alimentar, ocasional, né? Mas se você tem um processo mais cronificado, sempre é devido ao estresse mesmo. Por aquilo que você não consegue digerir no dia a dia e você vai transformando em um acúmulo de ácido clorídrico no estômago e isso vai dando um processo irritativo. Mas problemas no estômago não são as únicas doenças que o estresse pode ocasionar, como a gente vai ver nesse próximo VT. Inflamações na pele, espinhas, queda de cabelo. Esses problemas podem estar muito além da superfície do corpo. De 10 pacientes que procuram um dermatologista, 4 sofrem algum tipo de problema emocional. É o caso dessa estudante de publicidade e propaganda que tem psoríase. Júlia tem marcado na pele o estresse que nem sempre é visível a olho nu. Na época de provas, assim, começou a aparecer vários sintomas em partes diferentes do corpo. E na mesma semana eu já fui no médico. Os médicos recomendam não se afastar do convívio social por conta da lesão. A psoríase não é contagiosa e esse afastamento pode comprometer ainda mais o estado emocional e piorar o problema. Mas a pele não é o único alvo do estresse. Esse outro estudante teve queda de cabelo pelo mesmo motivo. Para os dermatologistas, perder de 50 a 100 fios de cabelo por dia é considerado normal. Mas quando não há substituição, o problema é grave. Quando eu vi, já estava totalmente sem cabelo aqui na região da frente da testa, que é assim, e eu fiquei assustado. Primeiro, eu já procurei logo uma dermatologista, né, para saber o que era, o que tinha acontecido, e perguntou se eu tinha alguma tensão de estresse durante o dia. E eu falei para ela que eu tinha muito estresse, né? Bruno não tomou o remédio para estresse prescrito pelo médico. Ele acredita que antes disso, existem outras maneiras de se desestressar. Vou tentar dormir mais, né? E tentar, eu acho que o segredo é a gente enxergar as coisas não do tamanho que elas, às vezes, a gente interpreta. Quando a gente guarda muita coisa pra gente, talvez isso tudo afeta o nosso psicológico, então colocar pra fora, eu acho que é importante. Ao contrário de Bruno, Júlia seguiu todas as orientações e passa diariamente 2 pomadas na pele. Mas ela não tomou nenhuma atitude concreta para diminuir o estresse. É emocional, né? Não dá pra você controlar muito, então eu preferia cuidar dos sintomas. Então, mas que nem no caso dessa menina, é recomendável ela fazer isso, cuidar dos sintomas, mas não cuidar do estresse em si? Obrigatoriamente você tem que tratar da causa. A única forma de você equilibrar um corpo vivo
é trabalhando com a causa, com o fator desencadeante. E essa proporção de 10 pacientes para 4 de problema emocional, eu sou um pouco mais interessado nisso. De cada 10 pacientes com problemas alérgicos, 10 têm problema emocional. O fator desencadeante são variáveis, tá? Mas todos eles, todo tipo de alergia, todo desencaminhamento alérgico é causado por problema emocional. Estatisticamente é 10 a 10. E como que a acupuntura trataria de um caso assim? A acupuntura também tem uma visão global do paciente, né? Houve a queixa física, mas trazendo para as questões emocionais. Então, às vezes ela não tem noção dessa relação do físico com o emocional, mas cabe nós, o profissional, orientar e explicar que o tratamento às vezes é um pouco longo, mas tem uma eficácia mais duradoura, porque tratando a causa, essa consequência no físico não vai vir com tanta frequência. Mas se ela tiver um desequilíbrio emocional, esse sintoma pode retomar. E normalmente aparece junto quem é gastrite e a doença de pele, ou eles aparecem separados? Pode aparecer junto, ou pode aparecer separado, depende do nível de estresse que a pessoa está passando. Todos nós temos grandes defeitos no nosso organismo físico. Tá? Então, onde você tem lacunas de energia, é que mais a priori vão aparecer os sinais e os sintomas. Então, tem pessoas que começam com enxaqueca, pelo estresse, tem outros que aparecem com problema de cólica menstrual, outros aparecem com pele, ou com refluxo. O importante é você descobrir a causa, equilibrar o organismo de forma que aquela causa seja diminuída até ela desaparecer. Em se fazendo isso, a gente entra no processo de cura mesmo do paciente. Doenças psíquicas também podem ser desencadeadas pelo estresse, como a depressão. O Éder Oliveira foi atrás disso pra gente. Renée Silva é dona de casa e é uma das muitas vítimas da depressão. Sofre com falta de ar, formigamento nos braços, além de sentir a necessidade de se isolar de outras pessoas. Eu tive uma separação não desejada, né? Comecei a sentir muita falta de ar, formigamento no meu peito e eu achei que eu estava infartando, né? Então eu procurei uma cardiologista, fizemos os exames e ela me diagnosticou como uma depressão séria e aí nós começamos o tratamento. Renée utiliza a modelagem de biscuits para amenizar os sintomas da depressão. E esse hobby, que contribuiu no tratamento que antes a dona de casa fazia apenas com remédios, acabou se tornando também uma fonte extra de renda. Fora o tratamento, eu estou fazendo uma terapia com meus artesanatos, né? Eu faço biscuit e isso está me ajudando bastante. Tanto que é até a médica que me indicou isso também. Quais outros tipos de doenças psíquicas que podem ser desencadeadas pelo estresse, além da depressão? Bom, a depressão é só um momento, né? Ela tem várias faces. Ela pode ser uma aguda, causada por uma tristeza, durar até 2 meses, 2 meses e meio. Tá? Ela pode ser a crônica, quando ela é mais que 2 anos, e ela pode ser atípica, né? Ela não bater muito nos sinais e sintomas caracterizados de uma depressão crônica. Outros fatores, você não precisa tê-los, né? Porque eles aparecem espontaneamente. As pessoas têm os medos, né? Essa sudorese que essa senhora, ao ser entrevistada, falou, obviamente ela teve uma síndrome do pânico, né? Talvez porque ela não estava sabendo reagir. Mas o mais importante, o mais legal, é que ela está trabalhando para vencer isso. E toda vez que você sai do processo depressivo, com ou sem medicamento, você já começa a ter uma vida muito melhor, que é isso que a gente busca. E é isso que o medicamento homeopático, quando a gente o prescreve, faz o paciente sentir vontade de sair daquele processo, como que ele quisesse dar um passo adiante nesse processo depressivo e largá-lo para trás e ter uma vida normalizada. Sim, na acupuntura existem diferentes sintomas, né, que o paciente pode apresentar, mas eu observo bastante a ansiedade, compulsão por comer, às vezes choro fácil, às vezes também perda da libido,
né? Que é uma queixa, tanto feminina quanto masculina. E ela, além dos medos que também acontecem, né? Como pânico, em situações isoladas, ou às vezes ela vem associada a outros sintomas. Mas essa parte psíquica é algo importante e que muitas vezes a acupuntura vem acompanhado de um tratamento médico, né? E às vezes com o tratamento vai fazendo o desmame da medicação, tudo com orientação do médico. Porque ela vai melhorando, cada vez mais que vai fazendo acupuntura, ela vai vendo que há quanto menos necessidade da medicação que ela estava fazendo. Então tem um resultado bem positivo e é um tratamento que é um pouquinho mais longo, né? Mas tem um resultado satisfatório. Tá. E já encaminhando para o final do programa, eu queria saber como que a gente trata o estresse antes de que ele se manifeste em forma de doenças, porque esses CPTs que a gente vira, eles são casos extremos, né? Então, como fazer para uma pessoa que sente bastante estresse, como ela pode prevenir doenças? Bom, o que a gente usa realmente, dentro da homeopatia, o nosso grande objetivo é fazer uma medicina preventiva, né? Antes que apareça, a gente fazer uma manutenção energética dentro da pessoa para que ela possa reagir aos pequenos momentos de dor, de trauma, de insuficiência de reação, para que ela possa manter-se equilibrada. Em se manter equilibrada, o estresse passa a ser para você só um estímulo para você ir adiante, né? É isso que a gente faz, a gente busca o equilíbrio. As nossas medicinas alternativas são basicamente para isso mesmo, dar condições do próprio organismo reagir contra tudo aquilo que possa estar incomodando. Dentro da acupuntura, a gente também tem uma visão ampla, né, da situação, e o que acontece é que ele chega geralmente com um sintoma físico mesmo. É difícil, é raro chegar um paciente no consultório e falar: eu quero me equilibrar, eu quero estar bem na minha adolescência, ou na fase adulta, ou na minha velhice. É muito pouco chegar no consultório querer uma prevenção. Acho que a nossa visão ocidental ainda peca muito em ter um tratamento já terciário, né? Que é um tratamento paliativo, poucas vezes curativo. Mas o que seria importante são atitudes de prevenção. Eu posso estar bem e quero continuar estando bem, né? Para hoje, para amanhã, para os meus filhos, netos, e isso é importante, né? Essa visão de prevenção desses problemas para evitar que aconteça. Então eu queria agradecer a presença de vocês dois no programa. E o que eu queria deixar claro para você que está em casa é que não existe uma fórmula para tratar os sintomas. Ela se difere de paciente para paciente. Mas o que é importante é tratar a causa antes das consequências. Até a próxima edição.